Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos de criminologia, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nascimento, sobre a origem histórica da ciência criminológica. E já faço essa advertência a vocês que, em razão da objetividade desses nossos vídeos de revisão, que nós seremos superficiais em razão da riqueza de dados históricos que culminaram com a própria origem da criminologia. Mas separarei a vocês aqui uma visão didática, uma visão extraída da doutrina a respeito dessa origem histórica da forma mais pontual possível. Segundo a doutrina, quando nós falamos em origem da criminologia, nós temos duas etapas, ou dois períodos. Uma etapa pré-científica, ou seja, todos aqueles estudos que, apesar de contribuírem positivamente com a criminologia, apesar de abordarem delito, delinquente, não adotavam a metodologia típica da criminologia, portanto estão alocados nessa etapa pré-científica. E aí podemos destacar estudos desde os primórdios, estudos escolásticos e com um marco especial, a escola clássica. Depois temos a etapa científica da criminologia, que começa, como vocês já sabem, com a obra O Homem Delinquente, de 1876, de Cesare Lombroso. E a partir daí, então, o positivismo, em especial o positivismo italiano, dá origem a essa etapa científica da criminologia. Então vamos falar um pouquinho sobre a etapa pré-científica primeiro, dando enfoque nessa escola clássica. A escola clássica está alocada historicamente ali entre os séculos XVIII e início do século XIX, então profundamente influenciada pelos ideais iluministas. E a escola clássica traz, dentre os seus mais variados autores, como Feuerbach, Cesare Beccaria ou Beccaria, Francesco Carrara e Gian Domenico Romagnoli, dois em especial que eu quero frisar aqui com vocês em razão da incidência em provas, que é Cesare Beccaria ou Beccaria, dependendo da pronúncia, e Francesco Carrara. Ok? Qual é a síntese da escola clássica? Primeiro, influenciada pelos ideais iluministas, século XVIII e começo do século XIX, criminoso como alguém comum que opta por praticar um crime. Então, o criminoso, segundo os clássicos, ele tem vontade racional e, num cálculo de custos e benefícios, opta por praticar o crime. Não é alguém anormal, nem biologicamente, nem psicologicamente falando. O crime, nesse sentido, para os clássicos, seria uma quebra, uma violação, um rompimento do contrato social, aquele contrato social de Rousseau que nós estudamos durante todo o nosso período escolar. E esse criminoso é tido pelos clássicos como um pecador que optou pelo mal. Ou seja, os clássicos não acreditavam na anormalidade do criminoso, e sim na sua vontade racional, em especial o livre-arbítrio trazido aí por Francesco Carrara. Quando nós falamos em Cesare Beccaria, ele é o precursor da escola clássica em razão da publicação da sua obra Dos Delitos e das Penas, em 1764. Essa obra é mais vinculada a uma filosofia do direito penal do que a própria criminologia e adotava a metodologia típica dos juristas do direito penal, um método normativo, jurídico, abstrato, etc., e por isso está na etapa pré-científica. Beccaria falava de dano social, defesa social como elementos da teoria do crime e da teoria da pena, trazia a ideia de necessidade e utilidade da pena, leis justas, leis simples, comuns, conhecidas por todos os cidadãos, já que se presumia, então, essa vontade racional do indivíduo. A pena deveria ser também certa e por prazo determinado. Francesco Carrara, que é considerado o principal autor da escola clássica, acrescenta que o delito não é um ente de fato, mas sim um ente jurídico, porque decorre da violação de um direito. E diz que a principal função da pena não é nem o castigo, a retribuição, nem a ressocialização, mas sim eliminar um perigo social que sobreviria em razão de uma suposta impunidade, caso essa pena não fosse aplicada. Ok? Essas são, em uma apertada síntese, os ideais da escola clássica, em especial as contribuições de Cesare Beccaria e Francesco